Fala, gente! Voltamos aí com mais um guia de temporada, dessa vez da temporada de janeiro 2023, parte 2. Quem não viu a parte 1 ainda, eu recomendo a dar uma olhada, até porque é lá que estão as continuações dessa temporada. Aqui eu vou focar em novos animes. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou guia de temporada. E bom, estão aí os animes da temporada de outubro de 2022, que continuam na temporada de janeiro de 2023. Segue um complemento à parte 1 do guia também. Essas aí são continuações que eu não contei na parte 1 do guia, porque são da Netflix. E ela não segue certinho esse esquema de temporada. Pode sair no meio da temporada, no final da temporada, no começo dela, varia pra caramba. E bom, vamos lá, começando com o primeiro Isekai da Mappa, ela nunca tinha feito um antes. E esse aí é focado em um cara que é invocado para um mundo de fantasia, mas ele acha que as habilidades dele não são muito boas pro que ele foi chamado, que é para ser um herói, então ele acaba desistindo disso e vai tentar viver só uma vida tranquila, usando da habilidade dele, que é basicamente invocar a Amazon. Sim, ele invoca lá basicamente uma tela e consegue importar coisas da Terra, seja comida, utensílios, etc., para esse mundo de fantasia. E com isso ele começa a fazer comidas muito boas, o pessoal desse mundo fica fascinado com elas, e mais importante, essas comidas dele acabam dando atributos para as pessoas, por um tempo específico. Ou seja, os famosos buffs de RPG. Ele consegue dar aumentos nos atributos temporariamente, através dessas comidas. E ele vai seguindo aí com a jornada dele nesse mundo, fazendo vários aliados, depois de descobrir isso. E bom, o diretor é bem competente desse anime, o estúdio também não faz feio. Ele geralmente, quase tudo que ele pega é bem animado, por mais que ele pegue coisa demais para fazer, algumas produções fiquem atrasadas, dê alguns problemas aqui e ali, ele geralmente ainda consegue entregar algo acima da média. Então esse anime aí muito provavelmente vai ser bem animado. Como eu falei, o diretor é competente também, deve fazer um bom trabalho. Quem ficou interessado na premissa pode valer uma chance. Outro Isekai tá lotado deles na temporada, e esse aqui é de um exorcista que reencarna em um mundo de fantasia, e ele não tem habilidades mágicas, mas ele tem habilidades de exorcista que ele tinha no mundo anterior, e ele começa a usar isso para se dar muito bem nesse mundo, enquanto na verdade ele só queria uma vida pacífica, mas não tá saindo exatamente como era o plano dele. E a gente vai acompanhando as aventuras dele a partir daí, no colégio de magia e tudo mais que ele vai entrando. Diretor e estúdio são competentes, embora não muito conhecidos, então não devem fazer feio, os trailers já demonstram isso, mas vai ter um pouco de computação gráfica aqui e ali, algumas partes vão ser bem feitas de animação, outras nem tanto, então só não bota expectativas muito altas, mas não deve sair nada horrível também. Esse aqui é mais famoso pelo autor da obra, do que pela obra em si, que não ficou tão popular, mas devido ao autor acabou ganhando anime. A história acompanha um exorcista ninja, tentando proteger o mundo de criaturas e também proteger a amiga de infância dele. E a vida dele acaba mudando completamente, depois que ele é transformado em uma mulher por uma dessas criaturas. Diretor e estúdio são bons para esse tipo de proposta, que é basicamente um anime de ação com muita comédia romântica e muito ecchi. Vai ter bastante disso nesse anime, inclusive a dúvida que fica é se vão dar uma censurada comparado ao material original ou não, porque tem coisa bem pesada nele. É do desenhista de To Love Ru, essa obra, ele é o autor e o desenhista dessa em específico. Em To Love Ru tinha um outro autor, ele era só o desenhista lá. De qualquer forma, vai ter bastante cenas, bom, aquelas cenas. Uma delas, ou mais precisamente um capítulo, deu tanta treta que eles tiraram da versão online da revista, de tão pesado que ele era. Então vocês têm uma ideia aí. Espera um negócio no nível de To Love Ru Darkness. Mas o estúdio não deve ter grandes problemas, ele já fez Strike the Blood aí, que tinha bastante ecchi também. E bom, o próximo é esse aqui. Acompanha a história de um dos melhores espiões do mundo, mas que tem uma personalidade bem difícil de lidar, sendo colocado para treinar 7 garotas, para se tornarem espiãs. O diretor é competente, o estúdio não pega muita coisa pra fazer, e geralmente os animes deles saem bem feitinhos, e esse aí também parece que vai ser o caso. Então quem se interessou pela sinopse pode valer a pena uma chance. Esse aqui se foca em um rei que morre de velhice e reencarna muitos anos depois,
só que dessa vez como uma garota. Só que ele tem todas as memórias da vida anterior e das habilidades dele, também da vida anterior. E com isso ele se torna forte pra caramba rapidamente e continua tentando aprimorar as habilidades físicas dele com o tempo. A gente vai acompanhando a jornada dele. E bom, diretor e estúdio são medianos, então não espere nada fantástico, mas o trailer não tá ruim. Só que o primeiro trailer tava a outro nível, era muita animação fluida, realmente tinha coisas impressionantes ali. Só que parecia pre-made. E aí depois, mais recentemente, saiu um trailer que parece mais pé no chão. Tem uma sequência mais ou menos aqui e ali, e algumas mais bem feitas. Então eu colocaria essa expectativa no anime. Algumas sequências bacanas e outras mais ou menos. Não tudo tão legal quanto estava no primeiro trailer, que parecia mais feito para chamar atenção do que qualquer outra coisa. Mas se tiver quase tudo daquele nível do trailer, beleza, vai ser uma surpresa, mas não vou na expectativa disso. Esse aqui se foca em um homem que reencarna em um mundo de fantasia, e quando Deus pergunta a ele que habilidade ele quer, ele fala que só quer um corpo muito saudável, já que na vida anterior ele acabou morrendo de uma doença. E aí o Deus dá pra ele um corpo, digamos, um pouco acima de saudável. Ele tem várias habilidades fantásticas aí, em termos de estamina, resistência física, etc. E bom, ele chega nesse mundo no meio de uma floresta e decide fazer uma fazenda por lá para sobreviver. E com o tempo essa fazenda vai se expandindo, vão aparecendo pessoas lá, algumas se apaixonam por ele, outras querem morar por ali, então vai crescendo, se tornando um vilarejo. A coisa toda com o tempo. A gente vai acompanhando a jornada dele, transformando a fazendinha dele em um grande vilarejo ao longo do tempo. É muito focado nisso, no processo, no caso das expansões do vilarejo, cada coisinha que ele coloca a mais na fazenda é colocado ali, um gráfico e tal, é um negócio bem diferente. Eu já fiz um vídeo comentando a respeito. O diretor é muito bom para esse tipo de anime, é o diretor Tsugu Momo, ele é excelente com comédia e é um dos fortes dessa obra. Não é 100% de foco nisso, como eu falei, mas tem bastante. Então acho que ele vai se dar bem com esse anime. O design ficou legal também, comparado ao original, e o estúdio, embora não seja fantástico, esse não é o tipo de anime que é muito exigente. Então ele deve conseguir fazer um trabalho ok. Recomendo a darem uma olhada quando estrear, é uma proposta de Isekai um pouco diferente. E bom, seguindo aí, temos também agora uma garota que não reencarna em um mundo de fantasia e não é transportada necessariamente para o mundo de fantasia. Ela ganha a habilidade de poder ir para o mundo de fantasia e voltar. Pô, Marcos, você deve estar se perguntando, isso é um Isekai ou não é um Isekai? Pois é. Ela vai para o mundo de fantasia, que é a característica do Isekai, mas ao mesmo tempo ela pode voltar para a Terra quando ela quiser, ela ganha habilidade de teleporte. Então eu acho que meio que é um Isekai, sim. Mas o ponto é que ela começa a usar essa habilidade que ela ganhou de se transportar para esse mundo e voltar para a Terra para tentar fazer dinheiro, porque ela quer se aposentar cedo. É o sonho de muita gente, na verdade. Então ela, seguindo esse sonho aí de fazer muito dinheiro para poder se aposentar, começa a arranjar formas de usar aí essa habilidade dela para fazer muita grana. O estúdio é mediano, então não esperem tanto da parte visual, não deve sair nada horrível também, só não deve ser aquele negócio super acima da média. O diretor nunca fez nada antes, então não tem como saber o que esperar dele, mas pelo trailer, parece um anime mais focado em comédia do que qualquer outra coisa. Esse aqui não é um Isekai, porque eu já falei de um bando que são, né? Mas o pessoal tá achando agora que toda fantasia é Isekai. Não, gente. Se a pessoa nasceu naquele mundo de fantasia, não é Isekai. Isekai tem que ser transportado para um mundo de fantasia. Então calma lá, já tem gente achando que qualquer anime aí que tem um cara no mundo de fantasia é Isekai. Não é assim, não. Então esse aqui, o protagonista já era desse mundo, e ele é um mago muito poderoso, tentando esconder essa identidade dele, e ele acaba entrando num colégio, querendo viver uma vida pacífica, esquecer do passado dele, só que não sai tudo como ele esperava. Esse estúdio nunca fez nada sozinho antes, então não tem muito como prever como ele vai sair, embora pelo trailer não parece que vai ser nada demais a animação desse anime, não coloquem grandes expectativas nisso, o diretor também não é nada demais. Então, quem se interessou pela história, beleza, mas vai com uma expectativa baixa para a parte visual, para acabar não se decepcionando. Outro de fantasia que não é um Isekai, esse aqui acompanha várias pessoas que foram expulsas de seus grupos ou traídas de alguma forma, e todas elas revoltadas com isso, acabam se unindo ao se encontrarem em um bar e decidem fazerem um grupo, só com aquelas pessoas excluídas. Só que com um pacto, que nenhum deles precisa ficar confiando de verdade um no outro, porque eles já se decepcionaram bastante fazendo isso no passado. Obviamente não vai por esse caminho, eles vão começar a confiar de verdade um no outro com o tempo, já que são todas boas pessoas que se juntaram nesse grupo,
mas é basicamente um grupo que se forma aí pra tentar sobreviver nesse mundo, fazer missões e tal, em dungeons, etc., e tentar conseguir dinheiro pra sobreviver. Mas a característica única é que todos eles foram de alguma forma traídos ou expulsos dos seus grupos anteriores. Esse aqui eu já li, o mangá é bem divertido e me surpreendeu a animação. O estúdio não é fantástico desse anime, mas vem entregando uma qualidade visual melhor do que no passado, ele evoluiu com o tempo, então pode ser algo legal, tem algumas sequências bem animadas no trailer também. É legal quando não é só uma sequência, quando é uma só você fica meio desconfiado, porque às vezes tem uma sequência só que presta dentro do anime inteiro e o resto é mais ou menos. Mas tem mais de uma, bem feitinha aí, não parece que estão economizando na animação. O diretor é competente também, então pode sair algo legal desse anime. Pra quem quer um anime de aventura, eu recomendo dar uma chance pra esse. O mangá, pelo menos, eu achei bem legal. Quem for membro do canal, inclusive, dá uma procurada aí, porque eu já fiz o review do mangá pra vocês. Mas vale dizer que o original é uma light novel, o mangá é uma adaptação, mas é uma boa adaptação na minha visão. Em um mundo onde várias criaturas tentam destruir a humanidade, depois dos humanos terem roubado as terras dessas criaturas, é criada a profissão de caçador de bestas. O protagonista é um desses caçadores e, bom, ao longo da história, ele acaba salvando uma garota que está sendo perseguida e depois disso os dois partem juntos em uma jornada para descobrir os vários mistérios desse mundo, onde nem tudo é o que parece. Como tem criaturas gigantes, entre outras coisas, em alguns sentidos a sinopse desse anime lembra Attack on Titan, mas se vai seguir o mesmo esquema não dá pra saber. O ponto é que tá bem animado, é um anime original, então não tem como prever pra onde vai essa história, isso é interessante até, não tem como pegar spoiler. E bom, o diretor nunca fez muita coisa antes, então não tem como prever como vai ser a direção dele também. Como eu falei, o trailer tá legal e o estúdio vem entregando uma animação melhor do que o esperado nas últimas obras dele. Então, se esse trailer aí não for enganoso, pode entregar algo legal aí. Se vai ser ou não, a gente vai ter que esperar pra descobrir, até por ser um anime original, não tem como ter a mínima ideia de como vai ser a história desse. Monogatari. Esse aqui acompanha a história de um exorcista que tem uma raiva muito grande de espíritos, até que ele é colocado para morar junto de uma garota que vive com vários espíritos. E a gente vai acompanhando o cotidiano dele a partir daí, lutando contra vários espíritos e organizações, ao mesmo tempo que vai convivendo com essa garota. O diretor é competente, o estúdio é mediano, então não deve sair nada ruim, o trailer já demonstra bem isso, vai ter bastante ação no anime, e algumas cenas vão ser mais ou menos, e outras mais bem feitinhas. Esse aqui acompanha a história de um cara que acorda como um cachorro, ele não sabe por quê, se ele morreu, aconteceu algo parecido, mas ele acaba adotado por uma garota que ele conhecia na escola e parecia extremamente fria com todo mundo, mas com ele, em forma de cachorro, ela é completamente diferente. E tem os fetiches muito doidos também. Então eu não posso mostrar grandes coisas, inclusive, desse anime, porque tem muita cena que, bom, desmonetizaria esse vídeo. Inclusive já anunciaram que vai ter uma versão com censura e uma sem censura. Esse estúdio não deve ter grandes problemas para fazer esse anime, não é muito exigente. Ele fez até um trabalho razoável no anime anterior dele, que era de comédia, esse também é, só que é comédia com muito ecchi, a ponto de que vai precisar ter uma versão censurada e deve ter algumas cenas mais pesadas. O diretor não tem como prever como ele vai sair, ele nunca fez nada antes, mas o ponto é que quem achou interessante pode valer uma chance, é uma proposta meio diferente. Embora já teve uma outra com um cara também que virou um cachorro. Então não é a primeira vez que isso acontece. Mas essa aí parece mais focada em ecchi do que aquele outro anime que já teve no passado. Uma proposta semelhante. Mais um Isekai. Esse aqui se foca em um faz-tudo que reencarna em um mundo de fantasia. E para sobreviver, ele tem que explorar dungeons. Então ele monta um grupo onde tem uma cavaleira um tanto quanto excêntrica devido a um fator que eu não vou falar aqui. Tem também um mago que esquece as magias dele, embora ele seja poderoso. E tem uma fada, que é extremamente gananciosa e pão dura. Então eles se juntam aí e vão se aventurar dentro dessas dungeons. O trailer tá bem animado, até mais do que eu esperava. Embora esse estúdio de vez em quando entregue uns animes acima da média, e esse parece que pode ser mais um caso. O diretor também entende dessa temática de fantasia, já fez outros animes dentro do tema, então não deve ter grandes problemas também. Embora essa obra pareça ter bastante comédia, então a gente vai ter que testar o timing cômico dele também. Mas de qualquer forma, pode valer uma chance aí quando estrear. Esse aqui se foca em um cara que é transformado em uma garota pela irmã dele, como um experimento, e a partir daí ele é obrigado a viver agora no corpo de uma mulher, até pelo menos descobrir uma forma de voltar a ser homem. É uma comédia baseada em um mangá,
E o diretor nunca fez nada antes, então não tem como prever como ele vai se sair. O estúdio é o de Mushoku Tensei. Na verdade, é o primeiro anime que esse estúdio faz depois de Mushoku Tensei. E bom, embora comédias não sejam muito exigentes, boa animação é o que não deve faltar, tá cheio de cenas fluidas no trailer. Bud Dead se foca em dois assassinos, que acabam recebendo a missão de matar uma garotinha que eles descobrem que é filha de um dos maiores chefões do crime. E pelo que dá a entender, pelo visual, eles vão virar, na verdade, a guarda-costas da garota. Mas não tem nada sobre isso na sinopse, então só uma teoria que eu tô fazendo. De qualquer forma, tem um bom diretor, esse diretor é excelente com comédia, então se for o foco aqui, ele deve se dar bem. Ele também manja de ação, então pode ter algumas cenas legais. E o estúdio é competente, então a animação não deve sair ruim. Essa aqui é uma comédia romântica, onde tem seres sobrenaturais e humanos convivendo normalmente. O protagonista é descendente de uma mulher do gelo, então ele tem poderes relacionados a isso. Sempre que ele fica com o emocional dele fora de controle, várias coisas começam a acontecer à volta dele, com a temperatura do ambiente. E ele é apaixonado por uma humana, do trabalho dele. Então ele se descontrola o tempo inteiro perto dela, embora ela se mostre meio alheia aos sentimentos dele. O estúdio é competente para esse tipo de anime, o único problema é que ele tá fazendo um outro essa temporada, mas 2 animes na mesma temporada ainda dá para levar, não é o ideal, mas dá para fazer. E bom, o diretor entende comédia e o foco é isso, nesse anime, uma comédia romântica, então não deve ter grandes problemas com o anime. Esse aqui é meio diferente, ao invés de uma personagem reencarnar como uma vilã dentro de um jogo, um negócio que a gente já viu mais de uma vez, eu não vou nem falar de obras coreanas. Mas aqui a gente tem 2 alunos que decidem jogar um jogo, e aí nesse jogo eles querem fazer o protagonista da história ficar com a vilã, o que não é uma rota viável. A vilã, no caso, vai ter uma morte trágica e tudo mais, mas a garota gosta muito dela e queria ver, no caso, o protagonista do jogo ficar com ela. E eles começam a descobrir que eles conseguem influenciar esse protagonista, falando mesmo com ele, dando ideias pra ele. Então eles começam a fazer isso para tentar levar ele pra rota da vilã, que na verdade é apaixonada por ele, mas devido ao jeito tsundere dela, ele acaba não notando. E vai seguindo a história a partir daí. Esse aqui só tem 2 novels, com final fechado já, então o anime com 12 episódios é quase garantido que vai chegar até o final. Tem mais que tempo de sobra pra isso. Então é praticamente garantido aí que vai ter um final fechado pra essa história. O diretor nunca fez nada antes, então não tem como prever como ele vai sair. E o estúdio é competente, então esse tipo de anime aí, que nem é muito exigente, não deve ser grande problema pra ele. Essa aqui é uma comédia romântica focada em 2 amigos de infância. E o protagonista vê a amiga de infância dele, devido a vários eventos aí, caso ao longo do tempo, como um homem. Ele trata ela, basicamente, como trataria um amigo homem dele. E ela não gosta muito disso, porque ela tá apaixonada por ele. Então ela decide que vai tentar mostrar pra ele a feminilidade dela, pra fazer ele se apaixonar por ela e ver ela como mulher. E ele vai seguindo a história a partir daí, com ela fazendo várias tentativas disso. O diretor nunca fez nada antes, então não tem como saber como ele vai sair. E o estúdio é mediano. Com esse tipo de anime aí, que não é muito exigente, não deve ter grandes problemas, eu acredito. E esse aqui se foca em um garoto que não é notado na sala dele, ele é praticamente invisível às pessoas, só tem uma garota, que é a mais popular da sala, que nota a presença dele. E vive pegando no pé dele devido exatamente a essa meio que invisibilidade dele às pessoas, não ser notado, e vai acompanhando aí a interação dos dois ao longo do tempo. É basicamente aquele anime de Slice of Life com um pouquinho de comédia e uma garota provocando o protagonista. Então, pra quem gosta, por exemplo, de Takagi-san, não é igual, mas tem algumas semelhanças. O diretor é muito competente com esse tipo de anime, o estúdio é bom também, então não deve fazer feio na parte visual. Pra quem curte essa proposta, pode valer uma chance. Esse aqui acompanha a história de uma garota que acaba virando a protegida de um homem meio fera, e os dois, a partir daí, começam a tentar achar um local onde eles possam viver e serem felizes. A gente vai acompanhando aí a jornada dos dois. Diretor e estúdio competentes para esse tipo de anime, então não deve fazer feio. O trailer não tá ruim também, enquanto não é aquele trailer que esbanja pra caramba, não tá fazendo feio. E para fãs de Mahou Tsukai no Yomi, essa proposta aqui lembra bastante aquela, então pode valer uma chance. Esse aqui acompanha a história de um dos capitães, do Lorde das Sombras desse mundo, que acaba despedido, depois deles trocarem de líder, e ele, desapontado, sem ter o que fazer,
acaba indo para um vilarejo isolado e começa a atender a vários pedidos do pessoal dessa vila para tentar manter as coisas mais calmas o possível naquele lugar, enquanto tenta manter escondida a identidade dele, de um ex-capitão, do Senhor das Sombras. Não esperem muito da parte visual desse anime, o estúdio não é bom. Eu geralmente falo estúdio mediano, competente, ok. Esse aqui, a maioria dos animes que ele pega não sai muito bem visualmente. Não quer dizer que a história seja ruim, tem inclusive pessoas que elogiam bastante a história desse anime, mas a parte visual não deve sair nada primorosa. Se sair só mediana vai ser uma surpresa, na verdade. Embora o diretor seja bem competente e muito experiente, então talvez ele consiga dar uma melhorada aí no nível desse estúdio, mas isso não é garantido. Então mesmo que se interessou pela sinopse, vai com expectativa baixa para animação. O Tonari. Esse aqui é baseado em uma light novel bem elogiada, inclusive, e acompanha a história de um garoto que descobre que uma das garotas mais angelicais que tem no colégio dele, na verdade, tem uma língua bem afiada, os dois moravam perto um do outro, mas nunca tinham se falado. E isso acaba acontecendo em um dia chuvoso, e a partir daí eles começam a interagir direto. E obviamente vai se criando um clima de romance entre os dois ao longo do tempo. Então é basicamente uma comédia romântica aí, acompanhando o cotidiano desses dois. Pois é, embora seja uma obra muito elogiada, a sinopse não tem nada demais. Então aguardemos aí o que tem de tão legal nessa obra, que elogiam tanto a light novel. O diretor nunca fez nada antes, então não tem como prever como ele vai sair, e o estúdio é mediano. Então não espere nada fantástico da parte visual, mas não deve sair ruim também. Inclusive a produção parece bem adiantado, que é um ponto positivo. Os designs também estão bonitinhos, bem caprichados. Então para esse tipo de anime, esse estúdio aí não deve ter grandes problemas e o tempo extra de produção deve ajudar ainda mais a conseguir entregar um negócio pelo menos na média. Pelo menos é o que eu acredito. E bom, esse aqui é um dos mais esperados da temporada, a adaptação de um jogo querido por muita gente, Nier Automata. A história acompanha um futuro onde a humanidade foi obrigada a abandonar a Terra por conta de uma invasão de máquinas vindas de outro mundo, e como forma de defesa foram criados androides especializados em combate para tentar retomar o planeta. A gente acompanha dois desses androides, que acabam se envolvendo em várias situações inesperadas e vão desenterrando aí eventos do passado e vários segredos desse mundo. Eu gosto bastante desse diretor, mas ele nunca fez um anime de ação, então não tem como prever como ele vai se sair. Para comédia ele é excelente, mas o foco desse anime é qualquer coisa menos comédia. A produção, no entanto, parece estar muito boa, é cada visual que estou soltando mais lindo que o outro, os trailers estão muito bacanas também, mas obviamente não dá para avaliar só por isso, tem que esperar o anime começar para avaliar de verdade. O ponto é que a One Pictures, que está fazendo a animação desse anime, parece estar investindo bastante, caprichando nele. O jogo é bem legal também, então pode sair algo muito bom desse anime. É legal até porque é uma raridade adaptações de jogo saírem bons animes. Então quem sabe esse aí é mais uma exceção que a gente vai ter. E bom, faltaram alguns poucos animes. Os em computação gráfica, por exemplo, eu não tô colocando na lista porque o pessoal reclama deles, a maioria não assiste e tal. Então deixei eles pra live, onde eu comento todos os animes, continuações, todas as novas estreias, é o mais completo e é tudo num vídeo só. Eu faço essa live um dia antes de começar a nova temporada. Então aguardem ela, quem quer saber dos animes que eu não comentei aqui, mas quase tudo foi comentado. Quem já quiser, inclusive, dar uma olhada no que ficou faltando, dá uma olhada no guia escrito, tem um link pra ele na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.